Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e você confere agora os destaques internacionais. A farmacêutica Pfizer informou nesta sexta-feira que sua pílula antiviral experimental contra o coronavírus mostrou índice de eficácia de 89% em pessoas com elevado risco de desenvolver formas graves da doença. Os resultados do teste clínico intermediário foram considerados tão positivos que o laboratório americano vai interromper o recrutamento de mais pessoas. A Pfizer afirmou que vai enviar os dados para a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos o mais rápido possível, uma etapa que visa a obter a autorização do uso de emergência. A principal análise do teste avaliou os dados de 1.219 adultos na América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia. Vários laboratórios trabalham em antivirais orais que tentam imitar o que o medicamento Tamiflu faz na ação contra a gripe e que evitariam a evolução da doença para etapas de gravidade. A Pfizer começou a desenvolver o comprimido anti-Covid em março de 2020, o primeiro pensado especificamente contra o novo coronavírus. E os Estados Unidos começaram a vacinar crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid, após a autorização final do imunizante da Pfizer-BioNTech para essa faixa etária. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendaram o uso do imunizante da Pfizer-BioNTech para essa faixa etária, depois que a Agência Nacional de Medicamentos havia emitido uma autorização para o procedimento na semana passada. Imediatamente após o anúncio, um pequeno grupo de 6 crianças recebeu a primeira dose em um hospital. Agora posso ir a vários lugares, como jogos de beisebol. Posso ir ao cinema. É um passo mais perto de estar totalmente vacinado. Eu poderia chorar só de pensar neste momento, porque esperamos muito tempo para que nossos filhos recuperassem um pouco do senso de normalidade. O medicamento será administrado em 2 injeções de 10 microgramas cada. Menos do que os 30 microgramas que os grupos de mais idade recebem por dose. Embora crianças de 5 a 11 anos tenham menos probabilidade de desenvolver casos graves de Covid, houve quase 2 milhões de infecções e mais de 8.300 hospitalizações de crianças dessa idade nos Estados Unidos. A Pfizer informou que sua vacina foi 90,7% eficaz na prevenção de formas sintomáticas da doença nas crianças. Além de protegê-las contra a doença, a vacinação deve ter outros benefícios, como menos suspensões de aulas e uma possível redução na transmissão da epidemia para a população em geral. E mudando de assunto, o Irã rejeitou as recentes declarações do Ocidente no G20 sobre seu programa nuclear e atacou a política de pressão máxima dos Estados Unidos. O anúncio veio 2 dias depois de os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha expressarem grave preocupação sobre o tema à margem da reunião de cúpula do G20 em Roma. O Ministério Iraniano das Relações Exteriores afirmou à imprensa que a posição dos países ocidentais é incompatível com a realidade e que não vai conduzir a resultados construtivos. Líderes dos 4 países expressaram no sábado uma viva e constante preocupação com a violação do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano por parte de Teherã. Ao lado da China e da Rússia, as nações anunciaram em 2015 um acordo histórico para limitar o alcance do programa nuclear do Irã. O objetivo era evitar que o país desenvolvesse uma bomba atômica em troca da suspensão das sanções internacionais. Mas em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o pacto. Com o retorno das sanções por parte da administração americana, o Irã decidiu retomar a produção de urânio altamente enriquecido. O Irã, agora presidido pelo ultraconservador Ebrahim Raisi, havia anunciado na semana passada sua disposição em retomar em novembro as negociações para salvar o acordo.
Agora, com os Estados Unidos de Joe Biden, a expectativa é de que o país retome o pacto abandonado por Trump. E a pandemia foi apenas um respiro para o clima e as emissões globais de CO2, principal gás do efeito estufa, voltarem a se aproximar de níveis recorde. É o que aponta um estudo do Consórcio Internacional de Cientistas. Os confinamentos frearam brutalmente a economia mundial e, com isso, a poluição do planeta pelo consumo de energia fóssil. As emissões totais caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a subir 4,9% em 2021, a menos de 1% do recorde de 2019. As emissões de gás e carvão são particularmente preocupantes, uma vez que vão crescer este ano mais do que caíram em 2020. O relatório constata que a reativação econômica voltou a se basear nos combustíveis fósseis. As emissões devido ao petróleo devem aumentar 4,4% em 2021 e não voltarão aos níveis de 2019, mas os autores do estudo assinalam que o setor de transportes ainda não recuperou os níveis pré-crise. A consequência desse reaquecimento da economia e do planeta é que se torna cada vez mais distante o objetivo ideal de limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau. E olha só essa história. Trabalhadores que faziam uma escavação em Lima, no Peru, encontraram restos de um cemitério com peças de cerâmica de 2.000 anos. Segundo os especialistas, o cemitério encontrado no distrito de La Vitória estaria ligado ao desenvolvimento cultural blanco sobre rojo, assentado na costa central do Peru. Em particular, este hallazgo que vemos hoy día. Esse achado que vemos hoje tem 2.000 anos. Até agora são 6 corpos que recuperamos, crianças e adultos, acompanhados de um conjunto de vasos de cerâmica que foram feitos para serem enterrados. Estamos recuperando atualmente cerca de 40 vasos de diferentes formas relacionados ao estilo blanco sobre rojo. De diferentes formas relacionadas com o estilo blanco sobre rojo. As descobertas de vestígios arqueológicos ocorrem com frequência no Peru. Todas as empresas de serviço público que fazem escavações contam com arqueólogos em suas equipes. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. A morte de Maradona aos 60 anos, há quase um ano, fez o mundo se despedir de um dos maiores astros da história do futebol. E uma série em um serviço de streaming promete contar um pouco das glórias e perdas da lenda argentina. A série Maradona, Conquista de um Sonho, já pode ser vista em 250 países. Os 5 primeiros episódios estão disponíveis a partir desta sexta-feira, dia que marca o 61º aniversário do nascimento do ex-jogador de futebol, morto em 2020. Os atores argentinos Nazareno Caseiro, Juan Palomino, Juan Cruz Romero e Nicolás Goldschmidt interpretam o astro em diferentes fases de sua vida e carreira. Foi uma grande responsabilidade, uma grande alegria, uma grande felicidade e um grande sentimento de solidão, porque para compreender Maradona é preciso primeiro compreender o contexto político, social e econômico que ele viveu e depois aquela solidão profunda. Não desejo a solidão de Maradona para ninguém. Acho que este é o ponto. Estou muito grato que essa solidão se transformou em outra coisa. A série promete refletir os triunfos e desafios do jogador de futebol. Uma história que resgata as origens humildes do craque na cidade de Vila Fiorito até sua carreira revolucionária pelo Barcelona e Nápoles. Os episódios também mostram o papel dele como líder da seleção argentina, vencedora da Copa do Mundo de 1986 no México. Tenho certeza de que as pessoas vão receber o que esperam com a série. Sinto que é a história de um herói, uma história épica. A série da Amazon foi filmada em locações na Argentina, Espanha, Itália, Uruguai e México e tem 10 episódios de 1 hora. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até mais.